Olá, pessoal. Me chamo Matheus, eh, e vou mostrar para vocês agora, na parte 2, né, desse vídeo, como é a sintaxe da Tonto, como utilizar as ferramentas aqui e um pouco mais ali de como funciona tudo. Primeiramente, aqui a gente tem a estrutura de arquivos, né, do nosso projeto. A gente tem uma pasta chamada src. Nessa pasta, a gente vai ter todos os nossos arquivos .tonto e criar eles aqui. A gente tem alguns outros arquivos auxiliares, por exemplo, o tonto.json, que tem algumas informações do projeto para metadados, um README aqui sobre ontologia, que a gente pode criar. Esses ignore aqui são basicamente arquivos que têm que ser ignorados pelo cursor ou pelo VS Code ali da Tonto e de LLMs. As duas primeiras pastas são a pasta .cursor e .github. Elas são necessárias para os guidances. Aqui a gente tem uma série de arquivos, né, em Markdown aqui, por exemplo, que explicam toda a sintaxe da Tonto e todas as instruções necessárias ali para funcionar com LLMs. Mas vamos lá, vamos tentar entender aqui. Primeiro, na pasta source, a gente tem, né, esses arquivos. Cada arquivo em Tonto representa um pacote. Declaração de um pacote é pela keyword package. Pacotes podem importar outros pacotes para fazer referências, então os imports vêm primeiro aqui, com o import de cada um desses pacotes. E aqui a gente tem já de cara um exemplo de uma declaração de uma classe. As classes em Tonto, elas têm estereótipos específicos ali, baseados em UF e OpenML. Então a gente tem, ó, category, o class para deixar abstrato, caso você queira, collective, data type, alguns keywords são de outras declarações, né? Mas aqui a gente tem todos os estereótipos, kind, mixin, mode, e a gente também tem alguns snippets aqui que também aparecem nessas sugestões aqui do VS Code, né? Que ele sugere todas as keywords válidas. E aqui a gente tem primeiro a declaração de um kind, então, o kind person. Dá para ver que a gente tem esse abre-chaves, mas na verdade poderia ser um elemento sem essa declaração aqui. Ele poderia ser só kind person, sem mais nada. Se a gente quiser declarar coisas internas, a gente utiliza aqui o abre e fecha chaves. Beleza. A primeira coisa que sempre vem por ordem, é ordenado mesmo, é a label e depois a description. A label e a description são multilinguagem, então você coloca aqui tipo arroba e o símbolo do idioma, e aí depois entre como uma string, né, entre aspas, aquela label, aquela description. Outra coisa são declarações de atributos. Então a gente tem aqui, ó, age como atributo de person, do tipo number. A gente tem alguns tipos pré-definidos aqui de tonto, ó, booleano, date, datetime, number, string, time, undefined. E aqui os customizados que foi criado nesse projeto. Aqui estava number, né? Aqui. Aqui a gente estava com number. Aqui, por exemplo, já tem um exemplo de utilização do phone number, que vem de data types. Então a gente consegue até abrir aqui, ó, o data types phone number. Aproveitando, né, para falar, o data types e enumerations, que podem ser utilizados ali como tipos de atributos. Ok, e isso basicamente define os atributos. Eles também podem ter cardinalidades e eles podem ter algumas metapropriedades, de ser constante, derived ou ordered. Ok. Passando para o próximo, a gente tem as associações. Associações, deixa eu achar uma classe aqui. Acho que aqui no University vai ser melhor, ó. A gente tem esse kind university aqui. O primeiro tipo de associação é o de generalização. Então, a universidade, né, university, especializa organization, uma categoria. Então, essa especialização é aquela setinha, né, que a gente tem geralmente no diagrama ali em OpenML, por exemplo. E as associações podem ser declaradas aqui dentro do elemento ou também fora, usando a keyword relation, mas aqui dentro significa que essa associação parte de university. Então, ela parte de university e vai até classroom, o elemento. Qual o tipo de associação? Aqui, nesse caso, a gente tem uma composition. Se fosse uma associação normal, seria dois tracinhos, uma aggregation assim e assim a composition. A cardinalidade, ela tem uma sintaxe espelhada. Então a gente tem aqui, por exemplo, a cardinalidade aqui do lado da university e a cardinalidade do end aqui do classroom. E isso aqui, o res, é o nome
né, daquela associação. Algumas outras propriedades. Ah, perdão. Também a gente tem o estereótipo aqui, que essa associação é do tipo componente of, é com estereótipo componente of. E a gente pode também visualizar aqui os estereótipos disponíveis para as relações, né? A gente tem essa lista aqui. E também existe um snippet que você consegue fazer aqui, ó, por exemplo, todos os elementos de uma associação. Então, meta-atributos, o endname, basicamente meta-atributos e o endname, que daria para adicionar, além do que a gente já tem aqui. Ok, uma outra coisa importante para falar, é uma das ferramentas mais legais, é abrir o diagrama. Então, a gente consegue, aqui nesse comando, né, OpenPlantUML Diagram, a gente consegue abrir aqui a visualização diagramática gerada automaticamente no formato do PlantUML. Então, isso aqui a gente consegue ver o nosso modelo, ele coloca os nomes das associações, as cardinalidades, a gente pode baixar o PNG ou o código direto do PlantUML, e isso aqui ajuda bastante. Conforme a gente modifica aqui, ó, e salva, ele vai atualizando automaticamente para o arquivo que a gente está mexendo. Ok. É, próxima funcionalidade que eu vou mostrar é, aqui no Tonto Commands a gente tem alguns comandos. Acho que um dos principais seria o transformar de Tonto para JSON. Então você clica aqui e ele vai transformar, né, usar a raiz do projeto. Ele vai gerar um arquivo JSON seguindo o OpenML de schema. E para Gulfo também. Então, a gente também tem aqui a geração para Gulfo, ele vai gerar um arquivo turtle, eu estou sem a extensão aqui, que dá o syntax highlight, mas ele gera certinho aqui o arquivo. Ok, uma outra funcionalidade que eu queria mostrar, principal agora, é a parte de LLMs. Então, na parte de LLMs, a gente tem algumas tarefas que a gente pode utilizar, que estão otimizadas, assim, e a gente pode utilizar na nossa ontologia. Essas tarefas são a tarefa de criar novos elementos na ontologia, fazer uma análise de terminologia, então você pode perguntar, por exemplo, se os nomes são adequados, se os estereótipos estão adequados, se ele acha, e a LLM fazer uma análise e falar, isso aqui eu acho que não é um kind, é outra coisa, né? E aí ela fazer essa análise. Você pode pedir para ele resumir a ontologia e aí ele vai tentar construir um resumo que explique para você a ontologia como um todo, uma sumarização ali. E também você pode pedir para adicionar documentação, tanto fazer traduções, por exemplo, adicionar um novo idioma aqui, como, com base nos nomes dos elementos e as associações dele, gerar labels e descriptions, caso você não tenha declarado. Então, a gente só precisa vir aqui nessa aba de chat, com o Gemini 2.5 Pro e no modo agente, que ele consegue editar arquivos e ler arquivos nesse modo, a gente pode, por exemplo, pedir aqui, né, no package person, que a gente está, ele adiciona como contexto. A gente geralmente usa prompts em inglês, então, your task is to add dogs to the ontology. Então, vamos supor que a gente quer que ele adicione a noção de cachorros ali na nossa ontologia. A gente tem pessoas aqui, algumas roles de professor, e aí, vamos ver se ele vai conseguir. Aqui você no chat você vai acompanhando, né, esse progresso, passo a passo. E ó, ele gerou um arquivo aqui, ó. Ele apareceu aqui como um arquivo gerado, ó. Ele gerou o package dog com kind dog também, né, com labels e descriptions seguindo os idiomas que a gente estava usando previamente. Ele tem uma idade, uma raça e um nome. E aí, a gente pode aceitar ou rejeitar essas modificações. Ele ainda está fazendo, ó, ele está lendo os arquivos de Guidance e afins, revisou a ontologia e fez mais modificações. Ó, ele adicionou aqui uma relação, ó, is pet of person. Então, aqui no pacote person, a gente tem aqui, ó. Só que ele aqui, no caso, ele esqueceu de fazer a importação. Então, ele ainda está gerando, né? Ó, agora ele adicionou a importação. Conforme ele vai achando erros de sintaxe, ele vai, na verdade, iterando até chegar numa resposta ali que esteja funcionando. Eu acho que ele não está conseguindo gerar o inverse of direto, então ele está tentando, né? Novamente, ele vai vendo os linter errors ali e vai adicionando as modificações. Bom, basicamente essa é a forma que a gente consegue utilizar o nosso LLM aqui. E para não ficar muito longo,
eu vou parar isso daqui, vou parar, vou aceitar todas as notificações. E aí, aqui dentro dessa pasta de chats, eu deixei preparado aqui já alguns markdowns, porque no final da experiência eu vou querer que vocês exportem o chat, os chats que vocês utilizaram. Então, você vem aqui em Copy All, vai aqui no chat, cola, e aí ele vai colar, ó, todos os prompts e as ações do agente ali, de tudo que ele fez. Então, é importante que para cada chat que você criar, no final você fazer essa exportação aqui. E aí eu vou pedir para você zipar todo o projeto e enviar. Então, essa pasta chats aqui dentro já vai tudo junto com todos os chats. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar e bom experimento. Obrigado.